Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 11. A mansão dos peixes ferozes desmoronou. Meu senhor, foi isso que aconteceu. Eles invadiram minha casa no meio da noite e tentaram sequestrar minha irmã. Braavos têm leis rígidas contra o tráfico de pessoas. Não só isso, eles estavam misturados com os mais hediondos criminosos procurados. Viserys relatou os eventos da noite anterior ao prefeito, omitindo cuidadosamente quaisquer detalhes que pudessem colocá-lo em uma luz negativa. Ele imaginou que o tribunal em Braavos seria como aqueles retratados em dramas históricos, o Senhor da Justiça presidindo no salão principal, uma multidão de espectadores reunidos do lado de fora e um magistrado batendo o martelo para os aplausos do povo. No entanto, a realidade era bem diferente. Ele se viu em um salão relativamente espaçoso com lareiras ao redor da sala e lajes de pedra cobrindo o chão. Não havia pessoas comuns do lado de fora, mas vários indivíduos de aparência importante que tinham vindo para assistir aos procedimentos. Esses observadores, vestidos de preto ou branco, examinavam os irmãos. Apesar da atmosfera séria, a boa aparência deles funcionava a seu favor. Algumas das nobres damas pareciam já ter feito o julgamento, encantadas pelo comportamento amável da tímida Dany e pelo magro, mas determinado Viserys. Viserys notou a moda incomum. Em Braavos, roupas pretas e brancas eram usadas pelos ricos e nobres para exibir seu status, o que era exatamente o oposto de outros lugares. O efeito era um tanto sombrio, lembrando de mensageiros sombrios da morte. Apesar disso, Viserys permaneceu respeitoso e cortês, tentando ganhar a simpatia do Lorde Prefeito. O prefeito de Bitterfell, Franz, era um homem de meia idade, com quase 40 anos. Ele estava de mau humor desde o início da manhã quando soube do assassinato na cidade. Era o 14º aniversário de sua filha mais nova, e a notícia estragou seu dia. Ele ficou surpreso ao saber que o chamado Rei Mendigo estava envolvido no incidente, mas foi apenas uma surpresa passageira. Afinal, Braavos era um refúgio para refugiados e os irmãos, apesar de suas identidades diferentes, não eram exceção. O humor de Franz melhorou um pouco quando ele soube que um dos mortos era um criminoso procurado, vendo isso como uma conquista sua. No entanto, ele ainda tinha algumas dúvidas sobre o caso e precisava fazer algumas perguntas para esclarecer. Você quer me dizer que derrotou 6 deles sozinho? Com isso? O prefeito Franz Long levantou a besta quebrada, com ceticismo evidente em sua voz. Sim, eu molhei a flecha de madeira nos intestinos de um peixe de barriga preta. Então Viserys começou a explicar. Intestinos? Franz interrompeu, confuso. Estava claro que o prefeito não estava familiarizado com lidar com essas coisas ele mesmo. Uma figura parecida com um mestre ao lado de Franz se inclinou e sussurrou uma explicação. Franz assentiu, suas dúvidas se dissipando. Banergar era notório, e Enguiz era um fugitivo. De um ponto de vista prático, Franz favorecia os irmãos. Além disso, o comportamento respeitoso e sincero de Viserys causou uma impressão positiva. Franz assentiu e ordenou, tragam Banergar e os outros aqui. Alguns guardas arrastaram Banergar e seus homens para a frente, tendo cortado as cordas que os prendiam para o interrogatório do Lorde Prefeito. Franz olhou para eles com claro desdém. Você invadiu a casa deles à noite e foi encontrado com um criminoso procurado. O que você estava fazendo? Franz exigiu. Banergar, com um corte no lábio, esforçou-se para falar claramente, mas sabia que tinha que responder. Eu não conheço esse Enguiz. Eu não conheço, ele mentiu, seus olhos firmes. Viserys observou com espanto a mentira descarada de Banergar. Ele nos deve dinheiro, e viemos cobrar. Em vez disso, ele nos atacou e matou nossos homens. Lorde Prefeito, por favor, prenda-o. Banergar continuou, tentando inverter a situação. Que diabos? Ele está virando o jogo contra nós. Viserys pensou, incrédulo. É mesmo? Franz virou-se para Viserys, sua simpatia inicial diminuindo. Os Braavosianos desprezavam devedores ruins, e deixar de pagar dívidas carregava um estigma moral. Viserys respondeu rapidamente, meu senhor, é verdade que devo dinheiro a eles, mas tenho procurado trabalho diligentemente. Consegui um bom emprego e pagarei minha dívida em 2 meses no máximo. Ele apontou para o corpo de Enguiz, esse criminoso procurado também vale algumas moedas de ouro. Poderei pagar em breve. Senhor prefeito, devo dinheiro, mas eles tentaram levar minha irmã, minha única família. O que eu poderia fazer contra esses cobradores de dívidas? Viserys implorou. Franz franziu a testa, virando-se para Banergar. Você tentou sequestrar uma criança? Banergar hesitou, sabendo da gravidade da acusação. Braavos tinham ódio particular por traficantes, ainda mais do que por devedores. Ele está mentindo. Nós nunca dissemos nada assim. Não, não dissemos. Antes que Viserys pudesse terminar sua réplica, Dany de repente caiu ao lado dele. As damas que tinham vindo assistir aos procedimentos engasgaram de horror. Dany. Viserys rapidamente a pegou no colo, sentindo sua testa. Ela estava com febre. Ele lembrou que crianças tinham constituições mais fracas e eram propensas a doenças, frequentemente devido à exaustão ou sofrimento emocional. Dany claramente pertencia a este último. Dany. O que há de errado com você, Dany? Viserys assegurou com força, sua voz cheia de ansiedade. Embora estivessem juntos há apenas meio mês, eles já tinham enfrentado a vida e a morte juntos. Apesar do tratamento duro que ele deu a ela, o vínculo entre irmãos não podia ser negado. Eles estavam juntos há 7 ou 8 anos, e esses sentimentos foram transferidos para Viserys. Ver Dany desmaiar o fez entrar em pânico. Na Idade Média, febres podiam ser fatais. Dany,
Dany, não me assuste, ele gritou, deixando suas emoções fluírem livremente. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Seus bastardos! Se alguma coisa acontecer com minha irmã, eu mato todos vocês. Os olhos de Viserys estavam injetados, sua voz como o rugido de um dragão furioso. Os nobres que tinham vindo assistir estavam agora firmemente do lado dos irmãos. Alguns eram pais e sabiam o quão facilmente as crianças podiam adoecer de susto. Agora estava claro se Bannergar e seus homens tinham intenções maliciosas. O longo histórico de mau comportamento deles não ajudou em nada. Meu senhor, essa escória deveria ser presa. Sim, prendam-no. O clamor da multidão abalou o julgamento de Franz. Bannergar percebeu que a situação estava se voltando contra ele e tentou falar, mas outro anúncio veio de fora. Senhor prefeito, houve um incêndio na Fierce Fish Mansion na Blue Water Street ontem à noite, matando 3 pessoas. A mansão Peixe Feroz não é minha casa? Bannergar perguntou, o pânico crescendo em sua voz. Quem foi queimado até a morte? O homem parecia conhecer Bannergar e respondeu com um olhar estranho. As identidades ainda não foram confirmadas, mas parecem ser seus 2 filhos e uma prostituta. Ah! Bannergar gritou e desmaiou. Capítulo 12. Até aqueles que não queimam têm febre. Com menos de meio ano restante até o Festival dos 10 Dias em Braavos, o prefeito Franz estava sob pressão significativa para encerrar o caso rapidamente. Como resultado, ele não se aprofundou na investigação. O criminoso procurado em Guis foi morto, e a recompensa foi dada a Viserys. Bannergar foi sentenciado a 10 anos de trabalho duro por tentar traficar humanos. Ele seria enviado a Braavos para plantar quebra-ventos. Quanto ao incidente na Blue Water Street, concluiu-se que a prostituta humilhada havia ateado fogo na casa, com o candelabro encontrado em sua mão servindo como evidência. Este incidente também foi relatado ao Sealor de Braavos, que naturalmente ficou do lado de Viserys. Não foi porque Viserys tinha alguma influência particular, mas porque o Sealord precisava proteger a imagem de Braavos. A morte de um príncipe em fuga dentro das fronteiras de Braavos mancharia sua reputação. Era aceitável que Viserys fosse morto por um estrangeiro, mas não por um local. Com a aprovação do Sealord, a Fierce Fish Company deixou de existir. Este incidente atraiu a atenção do Sealord, fazendo com que Danglar, ou quem quer que estivesse por trás dele, interrompesse temporariamente qualquer conspiração contra Dany. Isso permitiu que os irmãos finalmente respirassem aliviados. A destruição da Fierce Fish Company rapidamente se espalhou por Bitterfell Town. Claro, enforcando pessoas como peixes. Aquele rei mendigo, quero dizer, aquele Viserys definitivamente não é uma pessoa comum, exclamou um pescador, gesticulando animadamente e segurando um peixe para demonstrar. Então a Fierce Fish Company acabou? Perguntou uma mulher com um sorriso encantador. Claro! Bannergar foi jogado na floresta quebra-vento para plantar árvores. Seus 2 filhos também foram mortos no incêndio. Não é ruim, ela respondeu. Sim, outros concordaram. Naturalmente essa notícia chegou aos ouvidos de Elbo. É realmente possível que uma prostituta de 14 anos tenha feito tudo isso na Blue Water Street? Elbo refletiu, mergulhando a mão na água e rabiscando na mesa como se tentasse calcular a distância da residência de Viserys até a mansão Fierce Fish. Não importava como ele calculasse, ele não conseguia acreditar que Viserys não estava envolvido. Sua intuição lhe dizia o contrário. Mas com o prefeito tendo encerrado o caso, não havia sentido em prosseguir com ele. Na verdade, ele e Bannergar eram concorrentes, com Bannergar frequentemente levando vantagem. A destruição da Fierce Fish Company foi uma vitória para Elbo e Viserys. Elbo agora poderia assumir a cota de mercado de Bannergar, e ele planejava abordar Viserys para convidá-lo formalmente a se juntar à sua equipe. Com um homem tão cruel ao seu lado, Elbo estava confiante de que eles poderiam crescer mais e mais fortes e alcançar novas glórias juntos. Mas Viserys não se importava com o mundo exterior no momento. Seu foco inteiro era baixar a febre de Dany. Ele comprou um pouco de álcool forte para limpar o corpo dela, seguido de água doce para lavá-la. Sem nenhum remédio sério para reduzir a febre disponível, ele confiou em meios físicos para reduzir a febre. Ele molhou todas as moedas de ouro e prata que havia obtido de Bannergar em água fria, usando a condutividade térmica do metal para ajudar a resfriá-la. Ele colocou as moedas geladas no pescoço, nas axilas e nas coxas de Dany, trocando-as assim que esquentavam. Isso fez Viserys se perguntar se a febre tinha algo a ver com o fato de ser um Targaryen e sua suposta imunidade ao fogo. No meio disso, Elbo apareceu, mas não entrou no quarto, sentindo que não era o momento certo. No entanto, ele logo enviou alguém com ervas medicinais, água e comida, que Viserys aceitou com gratidão. Vizinhos também vieram visitar, deixando para trás uma pilha de necessidades diárias. Eles viram a oportunidade de melhorar seu relacionamento com o assassino da vizinhança, exibindo a astúcia típica do povo bravosiano. Consequentemente, o status de Viserys mudou rapidamente de refugiado para aquele cavalheiro. Graças aos esforços de Viserys, Dany acordou na manhã seguinte. Sentindo-se repentinamente muito desconfortável, ela estendeu a mão e agarrou algo, encontrando-se segurando um punhado de moedas de ouro. A pequena Dany pensou que estava alucinando e agarrou as moedas por um longo tempo. Naquele momento, Viserys apareceu, colocando a mão na testa dela. Vendo que a febre havia diminuído, ele perguntou gentilmente, está se sentindo melhor? Dany assentiu, e seu estômago fez um som borbulhante. Viserys sorriu, sabendo que fome era um bom sinal. O que você gostaria de comer?
Peixe assado, peixe cozido no vapor, peixe com vegetais em conserva ou ovos cozidos no vapor. Dani franziu os lábios vermelho cereja e disse, um pouco envergonhada, ovos cozidos no vapor. Ok, espere, respondeu Viserys. Dani estava deitada na cama, observando a figura ocupada de Viserys, e se sentiu a pessoa mais feliz do mundo, ainda mais feliz do que quando estava na casa com a porta vermelha. Logo depois, o ovo dourado cozido no vapor foi levado aos lábios de Dani. Depois que ela terminou de comer, ela rapidamente adormeceu novamente. Vendo seu rostinho recuperar a cor, Viserys sabia que a garotinha ficaria bem. O próprio Viserys comeu um pouco e aproveitou a oportunidade para abrir o painel. Tudo parecia normal até que ele viu os pontos atribuíveis e percebeu que algo estava errado. Os pontos atribuíveis tinham, na verdade, se tornado 1,15. De acordo com sua experiência anterior, os pontos atribuíveis deveriam aumentar apenas 0,1 a cada dia. Mas hoje aumentaram significativamente mais. Isso era desconcertante. Viserys tentou se lembrar dos eventos da noite anterior. Havia 5 pessoas que morreram por causa dele. Poderia ser que os pontos extras foram fornecidos por suas mortes? Isso era algum tipo de sistema assassino? Espere. Poderia ser a adaga de osso de dragão? Viserys pegou a adaga Dragonbone e tocou a lâmina escura. Por um momento ele não conseguiu entender. TSK, porque não pode ser como outros sistemas com uma mensagem que diz pontos detectados, você quer absorvê-los. Ok, não se preocupe, você tem um sistema, então do que está reclamando? Só espere e veja, pensou consigo mesmo. Em seu coração, Viserys esperava que fosse o último. Mas se o sistema realmente exigisse que ele se tornasse mais forte através da matança, então ele encontraria uma maneira de se juntar aos Céus Vords o mais rápido possível. Ele estimou que depois desse incidente, as vidas dele e de sua irmã deveriam ser capazes de se acalmar por um tempo. Ele planejou usar esse tempo para se tornar mais forte o mais rápido possível. Quanto a deixar Braavos, Viserys havia considerado, mas decidiu ficar. Embora houvesse alguém espreitando nas sombras com planos para Dany, a lei em Braavos ainda tinha um efeito dissuasor considerável. Os mercadores valorizavam a estabilidade e o povo de Braavos respeitava a lei. No mínimo não havia tráfico humano aberto, o que era uma situação muito favorável para os descendentes de uma dinastia caída como os 2 irmãos. Viserys também tinha algumas ideias para ganhar dinheiro que só poderiam ser realizadas em Braavos. Ele planejava se juntar a uma empresa Celsvord assim que tivesse melhorado um pouco mais suas habilidades. E então se mudar para mais longe de Westeros para reduzir as chances de ser assassinado. Logo, as façanhas de Viserys se espalharam para aqueles que tinham interesse em suas atividades. Um desses indivíduos era o mercador Pentoshi Illyrio Mopatis, que já havia estado em contato com os irmãos Targaryen. Illyrio, o mesmo homem que uma vez havia considerado se casar com Dany para garantir uma aliança, renovou seu interesse em Viserys após ouvir sobre suas ações recentes. O tratamento decisivo e implacável de Viserys com a Fierce Fish Company mostrou a Illyrio um lado diferente do garoto. Essa demonstração de astúcia e força sugeriu que Viserys poderia ter mais potencial do que ele havia pensado inicialmente. Illyrio decidiu que era hora de encontrar o jovem novamente e reavaliar seu valor e papel potencial no esquema mais amplo de restaurar a dinastia Targaryen ao trono de ferro. Illyrio estava preocupado com seus próprios empreendimentos comerciais, mas sempre manteve um olho em aliados promissores. Ele também estava considerando potenciais apoiadores para Viserys em sua busca para recuperar o trono de ferro. Os Orcelords dos Dothraki já haviam chamado sua atenção como uma possível via de apoio, mas esse plano precisava de planejamento cuidadoso e estratégico. Capítulo 13, Mestre em Esgrima. Nos 2 meses seguintes, Elbo assumiu a maior parte dos negócios de Banergar, expandindo rapidamente sua influência. Quando chegou a hora de cobrar dívidas, tudo o que ele precisava fazer era levar Viserys junto, e os devedores rapidamente cumpririam. Elbo foi atencioso o suficiente para evitar envolver Viserys em ações que assediariam viúvas e órfãos, sabendo que eles geralmente não tinham dinheiro para pagar. Apesar dessa limitação, Viserys acumulou quase 500 dragões de ouro em menos de 2 meses. Com essa fortuna, ele poderia confortavelmente criar Dany até a idade adulta. Além disso, Viserys integrou a adaga negra Dragonbone em suas técnicas de luta. Essa adaga, afiada e resistente como garras noturnas, era perfeita para assassinato. Durante uma de suas missões de cobrança de dívidas, eles adquiriram metade de um ovo de dragão fossilizado de um comerciante falido, o que aumentou os pontos atribuíveis de Viserys em 3 naquele dia. Embora ele quisesse comprar um ovo de dragão inteiro, o preço exorbitante, que valia milhares de dragões de ouro, o desencorajou. No entanto, esse encontro o apontou para um novo caminho para ganhar força rapidamente: coletar ovos de dragão ou produtos Dragonbone. Ambos exigiam quantias significativas de dinheiro. De acordo com o enredo original, um evento significativo ocorreria em alguns anos, a Estrela Sangrenta. Um cometa vermelho passaria, anunciando o retorno da magia. Este evento permitiria que Dany chocasse ovos de dragão. Portanto, seja para chocar um dragão ou para Viserys se tornar mais forte rapidamente, eles precisavam acumular riqueza e coletar ovos de dragão. Enquanto isso, a vida dos irmãos melhorou drasticamente. Eles se mudaram de volta para um distrito rico e contrataram 2 empregadas. Embora ainda fosse longe da casa com a porta vermelha em que moravam, agora tinham acesso diário à água doce e podiam tomar banhos adequados em vez de dividir uma pia. A garotinha tímida que chegará a Braavos começou a mudar.
Sob os cuidados do irmão, Dani ficou mais alegre. A atenção das empregadas restaurou um pouco de sua antiga elegância e com Viserys lhe ensinando esgrima, ela se tornou mais enérgica do que nunca. As cicatrizes em seu corpo já haviam cicatrizado há muito tempo, provando que o amor pode gerar nova carne e sangue. Um dia, Viserys estava praticando esgrima com Dani no gramado de sua nova casa no Distrito Rico. O quintal espaçoso oferecia amplo espaço para treinamento. Dani usava uma roupa de treinamento azul e botas brancas de pele de baleia, imitando cada movimento de Viserys. Viserys percebeu que seu sistema era bastante científico, sua proficiência aumentava mais rapidamente ao ensinar ou lutar com outros. Ele escolheu o primeiro, e sua esgrima estava agora a apenas um passo de atingir o nível expert. Dani, preste atenção em mim. Quando você balança sua espada, não é apenas o poder dos seus braços, mas o poder do seu torso. Seus ombros são a ponte. De repente, a lâmina brilhante da espada de Viserys traçou uma lua crescente, deixando uma marca profunda no alvo. Por um momento, ele sentiu como se pudesse ouvir o som da espada reverberando em seus ouvidos. Era a memória do Viserys original na Fortaleza Vermelha, onde o som da guarda real praticando sua esgrima soava como um eco distante. Entre eles estavam seu irmão mais velho, Rhaegar, Arthur Dayne, o Cavaleiro do Amanhecer, o destemido barrista e o regicida Jaime Lannister. Esses fragmentos de memória pareciam ganhar vida, repetindo-se em sua mente e integrando-se em seus músculos. Nesse momento, a longa espada em sua mão realmente se tornou uma extensão de seu corpo. Esgrima, Mestre 11000. Viserys não precisou abrir o painel para confirmar que suas habilidades com a espada haviam atingido um novo nível. Embora tivesse apenas 15 anos, ele havia alcançado o nível de mestre em esgrima. Se alguém invadisse sua casa novamente, ele poderia lidar facilmente com eles, até mesmo alguém como Enguiz. Dani viu uma cena que lembrava quando Viserys chegou pela primeira vez. Ele parecia entrar em um estado de êxtase, empunhando sua espada com tanta graça e precisão que era quase como assistir a uma dança. Mas melhor, o ritmo e o charme em seus movimentos eram hipnotizantes. Depois de uns 10 minutos, Viserys parou, olhando para Dani com um pouco de constrangimento. Vamos continuar, ele disse. Assim que os irmãos retomaram a prática, Elbo chegou com um presente. Atrás dele estava um jovem com um ar acadêmico, cabelo castanho cacheado e um sorriso gentil, que diziam ser um contador. Elbo teria preferido trazer o careca Regis, mas sabendo que Dani estava com um pouco de medo dele, ele escolheu o contador. Lorde Viserys, Elbo cumprimentou respeitosamente. A pedido de Viserys, ele não o chamou mais de príncipe. Considerando o status atual de Viserys como um rei sem reino, ele preferiu evitar tais títulos grandiosos. Elbo Viserys reconheceu com um aceno de cabeça, enquanto Dani fez uma leve reverência e respondeu educadamente, Bom dia, Elbo. Minha senhora Dani, você está ficando cada vez mais bonita, elogiou Elbo, genuinamente impressionado. Com nutrição adequada e amor, Dani estava florescendo em uma jovem adorável e alegre. Toda vez que Elbo a visitava, ele não conseguia deixar de admirá-la, mas sob o olhar atento de Viserys, ele se conteve. Da caixa de presente, Elbo tirou uma adaga com cabo de prata adornada com pedras preciosas. Esse era seu presente para Dani. Seus olhos violetas se iluminaram de alegria. Obrigada, ela disse, demonstrando sua gratidão. Haha, fico feliz que você tenha gostado, Elbo respondeu calorosamente, entregando a adaga para Dani com cuidado. Mais trabalho? Perguntou Viserys, cravando a espada no chão, pronto para discutir negócios. Elbo colocou os outros presentes em uma mesa lateral e assentiu. Sim, isso é um grande negócio, mas não é cobrança de dívidas. Viserys virou-se para a empregada. Gil, por favor, leve Dani para brincar. Sim, meu senhor, Gil respondeu, levando Dani embora. Dani, entendendo que seu irmão estava prestes a discutir negócios, obedientemente a seguiu. Vá em frente, o que foi? Viserys perguntou quando estavam sozinhos, sentados à mesa. Na cidade, há uma oficina especializada em fazer velas de óleo de baleia. Eles estão recrutando guardas, explicou Elbo. Viserys, prestes a tomar um gole, parou intrigado. Você me encontrou um emprego de guarda? Não, Elbo esclareceu apressadamente. Se fosse apenas um guarda, eu não teria vindo até você. Houve problemas na fábrica recentemente. Alguém tem causado distúrbios na porta. O proprietário precisa de guardas para garantir a produção normal por um mês e pagará uma recompensa generosa depois. Viserys considerou isso, relembrando casos históricos de capitalistas contratando exércitos privados. Nesse cenário medieval, não era surpreendente que um dono de fábrica pudesse precisar de capangas para proteção. No entanto, ele queria garantir a estabilidade financeira da oficina para evitar trabalhar de graça. Você pode ficar tranquilo, Elbo lhe assegurou. Esta oficina é apoiada pelas ações de Lady Monchado Falia. Ela não deixará de pagar. Monchado Falia? Viserys ecoou intrigado. Capítulo 14. A cortesã de Braavos. Quando Viserys chegou a Braavos, ele estava focado em restaurar seu reino e procurar por aliados em potencial. Assim, quando Elbo mencionou Falia, Viserys imediatamente soube quem ela era. Falia, conhecida como Monchado, era uma figura proeminente entre as cortesãs de elite de Braavos. Braavos, com sua agitada comunidade empresarial, sediou inúmeras reuniões, criando um nicho para borboletas sociais que faziam a ponte entre empresários ricos e indivíduos influentes. Essas cortesãs de alto nível facilitavam acordos e alianças com seu charme e inteligência, às vezes até mesmo estabelecendo seus próprios negócios.
A reputação era primordial entre essas cortesãs, e elas empregavam espadachins protetores para manter sua honra. Esses guarda-costas vinham de duas fontes principais: pretendentes que estavam profundamente apaixonados pelas cortesãs, ou espadachins contratados. Os últimos eram necessários quando os pretendentes não tinham as habilidades para defender sua honra. Esses espadachins protetores eram semelhantes aos cavaleiros leais que seguiam as nobres em Westeros, como Jorah Mormont ou líder dos segundos filhos. Cortesãs de alto nível, como Thalia, eram distintas de suas contrapartes de baixo nível que trocavam seus corpos por ganhos financeiros e podiam ser comparadas a prostitutas medievais. Thalia, no entanto, era uma figura respeitada com vários comerciantes ricos competindo por seu favor. Ela também era uma favorita no concurso de beleza do Festival dos 10 Dias, refletindo seu alto status e riqueza. Após a introdução de Elbo, Viserys imediatamente aceitou o trabalho. Ele precisava economizar dinheiro para comprar ovos de dragão e se fortalecer o mais rápido possível. Recentemente, ele teve um sonho com um homem de preto cruzando o mar, o que ele interpretou como um sinal de que Robert Baratheon havia enviado outro assassino. Nesse caso, eu te levo lá amanhã, Elbo ofereceu. Claro, sem problemas. Viserys concordou prontamente, surpreendendo Elbo. Elbo estava incerto sobre Viserys assumir o trabalho de guarda-costas. Ele sabia que não era um trabalho glamouroso, muito parecido com cobrança de dívidas, mas ele se lembrava de como Viserys estava fixado em restaurar seu reino. A reputação do jovem de gastar dinheiro para se divertir era bem conhecida, fazendo dele motivo de chacota em Braavos e nas cidades livres. Elbo duvidava que Viserys se sentiria confortável trabalhando como guarda, dada a diferença significativa de prestígio. Para sua surpresa, Viserys concordou prontamente. Ele está tentando economizar para comprar um exército? Elbo murmurou para si mesmo. Não parecia ser uma ideia muito boa para ele. Mesmo depois de subir na carruagem, ele não conseguiu deixar de olhar para trás, intrigado com a ansiedade de Viserys. Elbo havia expandido suas operações recentemente, em parte devido à aquisição das ações de Banergar. Seus ganhos aumentaram, e ele agora gerenciava quase 50 homens, nenhum dos quais se igualava à destreza de Viserys. Ele havia se mudado para uma casa melhor com água encanada diretamente do Long Canal, um símbolo de status em Braavos. Viserys havia considerado o mesmo para sua casa, mas abandonou a ideia ao saber que os canos eram feitos de chumbo. Ele tentou persuadir Elbo dos riscos à saúde, mas Elbo viu isso como uma marca de status e descartou suas preocupações. Como diz o ditado, é difícil convencer uma mente teimosa. Viserys teve que respeitar a decisão de Elbo, mesmo que ele discordasse dela. No dia seguinte, Elbo chegou em sua carruagem para pegar Viserys. Antecipando conflitos em potencial, Viserys estava preparado. Ele usava uma armadura de couro, com uma adaga e uma besta na cintura e um par de espadas de 2 mãos nas costas. Sua constituição estava se aproximando do nível de um adulto saudável, e ele se perguntou se atingir o próximo nível traria uma onda de força semelhante à dos avanços de suas habilidades. Se Viserys já se assemelhara a uma muda alta, mas nua, em sua primeira chegada a Braavos, agora ele se erguia como uma lança. Seu corpo era reto, e depois de cortar o cabelo curto, suas feições faciais pareciam menos sinistras e mais bonitas. Irmão, quando você vai voltar? Dany perguntou, já relutante em deixá-lo ir antes mesmo que ele saísse de casa. Talvez sejam alguns dias. Você deveria estudar mais, praticar mais, comer menos lanches, dormir mais e não correr por aí, Viserys respondeu. Dany assentiu, tendo implorado para que ele a levasse junto na noite anterior, mas ele recusou. Para garantir sua segurança, Viserys instruiu Elbo a deixar alguém para trás para vigiar e manter contato constante. Ele poderia voltar para casa imediatamente se algo acontecesse. Logo, os dois chegaram a um pequeno porto. Pegue o barco. São apenas 3 moedas de ferro até Grenvater Town. 2. Cebolas frescas. Acabaram de chegar do continente. Ei, meu senhor. Como uma cidade de 1000 ilhas, Braavos tinha uma densa rede de hidrovias. O transporte era parte integrante da vida. Barqueiros apregoavam seus serviços, carregadores de peito-nu transportavam mercadorias e vendedores apregoavam suas mercadorias. Até prostitutas flertavam com clientes em potencial. Viserys e Elbo caminharam pela multidão agitada e embarcaram em um barco em um pequeno porto. O careca Regis estava dando um discurso para um grupo de recém-chegados quando viu Viserys e Elbo chegarem. Ele rapidamente deu um sorriso um tanto barato. Senhor Viserys, senhor Elbo. Quando Viserys se juntou a Elbo, Regis ficou um pouco chateado. Ele pensou que Viserys o havia emboscado e não acreditava que ele havia matado o feroz peixe Banergar. Viserys se ofereceu para aceitar seu desafio a qualquer momento. Inicialmente, Regis se segurou devido ao seu peso, mas com o passar do tempo, Viserys o derrubou facilmente com apenas uma mão. Depois, Viserys lhe ensinou alguns truques, ganhando o respeito e a admiração de Regis ainda mais do que seu chefe, Elbo. Viserys olhou para baixo e viu cerca de 30 pessoas no total, com 4 barcos entre eles. Ele e Elbo sentaram-se em um barco enquanto os outros enchiam os barcos restantes. Embora estivesse um pouco lotado, ninguém reclamou. Esticar as pernas era um privilégio reservado ao chefão. Entre o grupo, Viserys se destacou. Ele não era apenas alto e bem proporcionado, mas seu cabelo prateado também chamava a atenção. Ao longo do caminho, jovens esposas e meninas não conseguiam deixar de dar uma segunda olhada. Logo, alguém reconheceu sua identidade. Não olhe fixamente, menina boba.
Ele é o feroz comedor de peixes. O feroz comedor de peixes? Aqueles que reconheceram Viserys sussurraram sobre seus feitos para aqueles ao redor. Algumas garotas tímidas cobriram suas bocas, olhando para ele com descrença. Um jovem que parecia gentil e erudito poderia realmente ser tão implacável. No entanto, assim que deixaram a cidade de Bittervel, a reputação de Viserys não era tão conhecida. Ao meio-dia, Elbo e seu grupo chegaram à cidade de White Sails, onde a oficina de velas estava localizada. Na praia, um homem de meia-idade com cabeça calva e cabelos grisalhos esperava com algumas pessoas. Elbo os viu primeiro e se levantou para cumprimentá-los. O homem de meia-idade curvou-se levemente com as mãos no peito, então pessoalmente veio à frente para cumprimentá-lo. Capítulo 15. Reunião profissional. O dono da oficina era um homem calvo de meia-idade chamado Morel. Seu rosto tinha duas rugas profundas entre as sobrancelhas, como se ele carregasse muita frustração reprimida. Ao lado de Morel estava seu filho, Rabino, que, influenciado pelo comportamento do pai, parecia não ter vigor. Até mesmo conseguir sorrir era uma luta para ele. Elbo, por que você trouxe um homem tão jovem aqui? Ele parece mais jovem do que eu, Rabi murmurou, lançando um olhar duvidoso para Viserys. Seu ceticismo era compreensível. Viserys parecia muito jovem, especialmente com seu cabelo curto fazendo-o parecer mais um garoto meio crescido do que um líder experiente. Embora tivesse uma aparência atraente, ele parecia mais um escudeiro do que um cavaleiro pronto para o comando. Morel compartilhava das reservas do filho. Em sua visão, o Regis de cabeça brilhante parecia mais reconfortante do que Viserys. Ver Viserys no centro do grupo à distância deixou Morel e seu filho desconfortáveis. No entanto, mudar de ideia agora afetaria sua reputação como homens de negócios e aborreceria Elbo, então eles tiveram que prosseguir conforme o planejado. Ok, não diga isso de novo, Morel pressionou, alertando seu filho. Ele ajeitou suas roupas, limpou sua garganta e caminhou em direção a Viserys e os outros. Lord Elbo, você finalmente chegou. Eu posso finalmente relaxar agora. Morel cumprimentou Elbo, estendendo sua mão. Elbo, no entanto, não pegou imediatamente a mão de Morel. Em vez disso, ele olhou ao redor da oficina. Sua oficina é realmente enorme. Levaria 2 horas para andar por ela. Ele comentou, se recompondo e projetando a imagem que Morel queria ver. Um comerciante tradicional como Morel precisava parecer honesto e confiável, enquanto um provedor de segurança como Elbo precisava projetar força e segurança. Morel calmamente retirou sua mão, então se dirigiu às pessoas atrás dele. Oh, não. Mas com esses homens bons que você trouxe, não tenho nada com que me preocupar. Elbo sorriu e apresentou o grupo. Este é Lord Viserys e este é Regis. Eles ficarão encarregados da segurança da oficina. Regis estufou o peito, parecendo muito diferente de antes. O mestre da oficina de Braavos parecia favorecê-lo. No entanto, Morel não demonstrou sua preferência abertamente. Em vez disso, ele elogiou Viserys e Regis. Rabino, de pé atrás de seu pai, também permaneceu quieto, sentindo que o nome Viserys era familiar, mas sem saber onde o tinha ouvido antes. Preparei um bom vinho para você. Por favor, siga-me, convidou Morel. Sim, vamos. Elbo respondeu entusiasmado, caminhando na frente com Morel ao seu lado. Viserys observou a oficina à distância, notando seu tamanho considerável, não era exagero chamá-la de fábrica. Ao longo da estrada, carroças puxavam grandes blocos de óleo de baleia branco como a neve. O chão parecia oleoso sob seus pés, como se ele estivesse na cozinha de um restaurante movimentado, cada passo fazendo seus pés ficarem pegajosos. Fumaça branca subia de várias partes da oficina, onde pavios estavam secando, e trabalhadores homens e mulheres, de cabeça baixa, se movimentavam. Todos usavam aventais de couro manchados de óleo, obscurecendo suas feições. Quando Morel passou, os trabalhadores se curvaram, e Morel assentiu em reconhecimento. Para prevenção de incêndio, a fábrica tinha muita água. Viserys notou uma torre de vigia na oficina, embora sua localização fosse um pouco errada. Ele pensou que se ela fosse movida um pouco mais para o leste e tivesse 2 arqueiros posicionados lá, toda a oficina poderia ser controlada. Depois de caminhar por cerca de 20 minutos, eles chegaram aos fundos da fábrica, onde o ambiente era visivelmente melhor. A maioria dos homens de Elbo foi levada para uma área mais espaçosa pelo Rabino, enquanto apenas Elbo, Viserys e Regis se juntaram a Morel para o jantar. Este é um vinho da árvore. Experimentem, disse Morel, servindo um líquido dourado claro para os 3. A árvore em Westeros, vassalo de Jardim de Cima. A frota deles é poderosa, e a avó da pequena Rosa é da casa Redvine na árvore, Viserys notou, tomando um gole de vinho enquanto informações sobre a árvore passavam por sua mente. Após 3 rodadas de vinho, Morel começou a revelar suas preocupações. Em meio ano, o Festival dos 10 Dias seria realizado em Braavos, um evento que ocorre a cada 3 anos. Durante o festival, um grande número de velas seria consumido, e os custos do festival em termos de suprimentos eram imensos. Por trás de cada suprimento havia um lucro inimaginável. O custo das velas sozinho excedia 30.000 dragões de ouro, sem mencionar álcool, roupas e outros bens. Tenho que produzir velas suficientes para garantir uma fatia de mercado suficiente. Caso contrário, depois que a celebração acabar, esta oficina pode não sobreviver, Morel disse amargamente, servindo-se de outra taça de vinho. Elbo, de pé ao lado de Morel, bateu o copo na mesa e gritou. Não se preocupe, vamos garantir que sua produção ocorra sem problemas. Obrigado. Eu realmente aprecio isso.
Morel respondeu animadamente, brindando rapidamente ao grupo. Nesse momento, Viserys falou: Você tem uma planta baixa da oficina para que eu possa dar uma olhada? Sem problemas. Quando você precisa? Perguntou Morel. O mais rápido possível, respondeu Viserys. Embora Morel estivesse na casa dos 50 e Viserys mal tivesse 15, ele concordou com o pedido de Viserys por respeito a Elbo. No entanto, quando o Rabino entregou a planta baixa para seu pai, ele compartilhou algumas notícias perturbadoras. Ele é Viserys Targaryen, o rei mendigo de Westeros. Rabino exclamou, olhando para Viserys com ressentimento. O rosto de Morel azedou com a revelação. Embora o povo comum de Braavos pudesse não reconhecer o nome, as classes alta e média de Braavos, e de fato todas as cidades livres, sabiam dele. Ele era infame por vender a coroa de sua mãe e oferecer um banquete para um grupo de líderes de Selsvord, apenas para ser enganado. Será que uma pessoa assim pode realmente proteger minha oficina? Morel se perguntou, suas esperanças, que tinham acabado de ser levantadas, desmoronando pela metade. Capítulo 16. A surpresa do segundo irmão. No entanto, dadas as circunstâncias, Morel só conseguiu se consolar. Ele notou que tanto Elbo quanto Regis pareciam respeitar muito o rei mendigo. Talvez esse descendente dos Targaryen realmente possuísse alguns talentos únicos. Com um suspiro, Morel mandou seu filho embora e tentou manter uma perspectiva positiva. Viserys não sabia das reservas de Morel e seu filho. Ele só sabia que esse trabalho lhe convinha perfeitamente. Após receber o mapa, ele foi direto para a oficina para estudá-lo. A oficina estava situada em uma colina com uma elevação mais baixa a leste e um curso de água ao sul. O esgoto da oficina havia tornado o curso de água turvo, mas nesses tempos medievais, fornecer empregos e alimentar as pessoas tinha precedência sobre as preocupações ambientais. Viserys rapidamente elaborou um plano para postos de sentinela e rotas de patrulha. Ele dividiu as mais de 30 pessoas em 2 grupos, com ele e Regis liderando uma equipe em 2 turnos cada. Inicialmente, Morel compartilhou o ceticismo de seu filho sobre as habilidades de Viserys. Mas ao ver os arranjos meticulosos de Viserys, ele se sentiu inexplicavelmente tranquilo. Apesar de sua falta de compreensão nesses assuntos, o profissionalismo que Viserys exalava instilou um senso de confiança. A presença constante de Viserys nos vários postos e sua intervenção direta quando alguém afrouxava solidificava ainda mais essa confiança. Enquanto alguns estavam descontentes com sua rigidez, eles não ousavam expressá-la abertamente. A maioria o tinha testemunhado facilmente dominar Regis com uma mão. O Rabino, no entanto, ainda guardava ressentimento. Designado para o turno diurno por Viserys, ele se sentia inseguro durante o dia e não conseguia dormir bem à noite. Uma semana se passou desde a chegada de Viserys à oficina, e as coisas permaneceram calmas. Viserys também notou uma mudança em sua própria fisiologia. Desde sua atualização de constituição, sua necessidade de sono havia diminuído. Agora, menos de 7 horas de sono eram o suficiente para mantê-lo energizado para o dia. Queimem todos eles! Queimem! Queimem! Ai! As chamas laranja varreram a oficina como uma tempestade, engolfando tudo em seu caminho. O inferno rugindo abafou os gritos das pessoas e consumiu o óleo de baleia junto com inúmeras vidas. Viserys, que tinha acabado de adormecer, abriu os olhos de repente. As chamas de 1000 graus cercaram seus aposentos. Em seu sonho, ele viu várias figuras emergindo furtivamente da água, atacando a oficina e causando um incêndio enorme. Seus sonhos de dragão foram acionados. Alguém havia violado suas defesas, mas seu plano era sólido. As patrulhas foram projetadas para responder rapidamente, com a capacidade de reunir reforços em minutos. Cada membro da equipe tinha uma função específica, incluindo uma dedicada às comunicações. A menos que enfrentassem um exército, eles deveriam ter conseguido manter sua posição. Essa violação só poderia significar 2 coisas: ou alguém havia relaxado, abandonando seu posto, ou a rápida expansão de Elbo havia permitido a infiltração de espiões inimigos. Esses bandidos de rua não eram páreo para soldados profissionais. Viserys sabiamente havia movido a área de descanso para o sul, perto da vala, antecipando tal cenário. Sem tempo para pedir reforços, Viserys decidiu agir ele mesmo. Ele rapidamente vestiu sua armadura de couro, pegou sua espada longa e adaga e pulou pela janela. Seu objetivo imediato era avaliar a situação e coordenar os membros da patrulha para obter ajuda. Neste momento, um membro da patrulha estava parado na hidrovia, olhando para a esquerda e para a direita. Vendo que os outros 2 membros da equipe não estavam muito longe, ele relaxou um pouco. De repente, algo pareceu errado. Ele não conseguiu identificar o problema imediatamente. Espere, o sapo não está coachando. O membro da patrulha imediatamente ficou vigilante, relembrando os ensinamentos de Viserys. Viserys havia dito a eles para prestarem atenção aos arredores enquanto patrulhavam. Sapos, rãs e grilos, por exemplo, paravam de coachar se alguém se aproximasse. Isso poderia ajudar a determinar a direção e a localização de um inimigo durante as patrulhas. O patrulheiro gritou de forma ameaçadora em direção ao canal. Quem está aí? Apareça! Essa tática de blefe também foi ensinada por Viserys. O líder dos intrusos estava irritado. As patrulhas de Viserys estavam muito bem organizadas. Eles estavam observando por dias, mas não encontraram um lugar adequado para invadir. Até mesmo o canal imundo era patrulhado. No entanto, como havia menos patrulhas aqui, eles decidiram atacar dessa direção. Eles pensaram que a patrulha seria fácil de lidar, mas a vigilância do patrulheiro estava além de suas expectativas.
Quem vai lá? O patrulheiro ficou nervoso quando viu uma dúzia de homens aparecer de repente, tanto que sua voz vacilou. Ao luar, ele viu o brilho de facas e punhais. Ele rapidamente soou o alarme, mas já era tarde demais. Este grupo tinha vindo para incendiar a oficina. A menos que ele pudesse contê-los, eles causariam grandes danos uma vez lá dentro. Os outros 2 membros da equipe vieram correndo rapidamente após ouvir o apito. Mas depois de alguns passos, eles viram pelo menos 30 pessoas nas sombras. Eles não tiveram coragem de lutar contra 10 homens cada, e imediatamente pensaram em fugir. Os intrusos pareciam ter a mesma ideia. O líder gritou para seus homens: ataquem e queimem este lugar até o chão. A multidão soltou gritos estranhos, como um bando de hienas se aproximando de sua presa, com alguns até rindo cruelmente. Quando vários membros da patrulha estavam começando a se desesperar, eles de repente ouviram um grito atrás. Volte e peça ajuda. Lord Viserys. Eles ficaram aliviados ao ver Viserys correndo, mas ansiosos ao perceber que ele estava sozinho. Pressa. Sem precisar de mais incentivo, os membros da patrulha correram para longe o mais rápido que puderam. Sob a lua crescente no céu noturno, Viserys não teve tempo de questionar por que todos os 3 haviam fugido. Com o luar ainda relativamente brilhante, ele estimou que havia cerca de 30 atacantes. Embora seus rostos estivessem escondidos nas sombras, suas figuras eram claramente visíveis. O cabelo prateado de Viserys o tornava notável, ainda mais agora. Um dos atacantes disse de repente: não é este o rei mendigo? O que você está fazendo aqui? Vocês Targaryens não deveriam ser dragões orgulhosos? Por que você está agindo como um cão de guarda? Assim que ele terminou de falar, os outros caíram na gargalhada. Viserys levantou o canto da boca e respondeu: sua mãe não queria me deixar ir, então tive que ficar embraavos por um tempo. Ataques verbais centrados na família sempre foram os favoritos de Viserys. Embora ele não pudesse ver o rosto do homem claramente, ele sentiu que o homem estava surpreso. Seu idiota! Vou ver se seus ossos são tão duros quanto sua boca. Ataque! Vários subordinados armados com facas curtas cercaram Viserys. As lâminas afiadas brilhavam ao luar, parecendo ainda mais ameaçadoras. Eles se aproximaram gradualmente, seus olhos brilhando com intenção cruel. Este é um descendente dos Targaryens, um nobre genuíno. Eles se gabariam por anos de matar tal pessoa. Viserys desembainhou sua espada calmamente, avaliando silenciosamente a força dos homens e procurando uma posição que fosse vantajosa para ele. Capítulo 17. Observação dos sonhos do dragão. Viserys não conseguia lembrar o nome da pessoa que ele tinha acabado de provocar, mas não importava. Com precisão letal, ele despachou seus inimigos. Suas habilidades de combate de nível mestre permitiam que ele se movesse com tanta velocidade e eficiência que seus oponentes não viam nada além do brilho frio de sua lâmina. Em menos de 1 minuto, 6 ou 7 homens estavam mortos no chão. Uma alma particularmente infeliz teve sua cabeça decepada, o troféu macabro rolando para os pés do instigador. Este homem, um mercenário chamado Radmon, já havia sido um convidado no banquete de Viserys. Radmon era um líder menor, por isso Viserys não se lembrava dele. Ele tinha cabelos grossos e louros penteados para trás em um estilo que lembrava uma cauda de lobo, e uma sobrancelha direita faltando devido a um antigo ferimento de flecha. Ele havia perdido o antebraço direito em batalha 6 meses antes, tornando-o inapto para o combate na linha de frente. Mas sua experiência ainda o tornava valioso como um mercenário. Ao ver o rei mendigo que havia vendido a coroa de sua mãe se opondo a ele e seus homens, Radmon presumiu que Viserys estava buscando a morte. Ele pensou que uma única faca seria o suficiente para transformar Viserys em picadinho, especialmente porque ele se lembrava dele como um peso leve de seu encontro anterior. Radmon acreditava que poderia derrotar Viserys facilmente em apenas alguns movimentos, mesmo com sua desvantagem. A realidade, no entanto, provou que ele estava desastrosamente errado. Como isso é possível? Como ele consegue lutar tão bem? A boca de Radmon ficou seca, sua saliva parou de fluir. Uma reação típica de um soldado novato enfrentando uma batalha pela primeira vez. Ele não conseguia compreender como Viserys podia ser tão competente. Viserys se movia com uma velocidade espantosa, sua figura se tornando um borrão na escuridão. Os atacantes, armados com armas curtas e carregados de lenha, foram pegos de surpresa. Eles tiveram que cruzar o curso d'água, o que dificultou ainda mais seus movimentos. Percebendo a gravidade da situação, Radmon sabia que o fracasso em derrotar Viserys significava o fracasso de toda a operação. Ele gritou freneticamente: dê tudo. Caso contrário, nenhum de nós receberá a recompensa de Lord Anderson. Viserys não sabia quem era esse Anderson, mas silenciosamente anotou o nome. Quando uma nuvem passou sobre a lua, mergulhando a área na escuridão, Viserys aproveitou a oportunidade. Ele largou a espada, sacou a adaga e começou a cortar gargantas com eficiência mortal. Gritos encheram o ar enquanto Viserys se movia como um ceifador na noite, sua adaga colhendo vidas. Os atacantes, agora tomados pelo terror, balançavam suas facas descontroladamente, até mesmo ferindo uns aos outros em seu pânico. De repente, 2 atacantes não conseguiram mais suportar a atmosfera tensa. Eles jogaram suas armas no chão, gritaram e pularam no canal turvo em uma tentativa desesperada de escapar. Não corram! Juntem-se! Juntem-se!
Radmon gritou a plenos pulmões, conseguindo reunir uma dúzia de seus homens. Mas o moral do grupo derreteu rapidamente como gelo sob um sol quente quando eles viram uma luz se aproximando à distância. Eram Regis e sua equipe, armados com lanças de madeira e tochas, correndo a toda velocidade e gritando. Os poucos membros da patrulha que Viserys havia enviado de volta para entregar a mensagem agora tinham rostos inchados cortesia de Regis. Quando ele soube que eles tinham deixado Viserys sozinho, ele ficou tão chocado que começou a suar frio, com os cabelos em pé. Ele não apenas reuniu todos ao seu redor, mas também arrastou aqueles que estavam descansando para fora da cama. Mesmo assim, eles só conseguiram reunir menos de 20 pessoas. Embora Regis soubesse que Viserys era muito forte, ele ainda estava com medo de conseguir lidar com mais de 10 atacantes de uma vez. Ao longo do caminho, Regis continuou rezando e quando chegaram ao canal, só conseguiram julgar a direção geral da luta pelos sons de água espirrando. Conforme o grupo se aproximava, eles viram o resultado: corpos feridos e mortos espalhados pelo chão. E apenas um jovem de cabelos prateados com uma aura feroz estava ali. Lorde Viserys? Regis perguntou timidamente. Viserys, ainda irradiando intenção assassina, virou a cabeça, fazendo Regis estremecer. Sou eu, Viserys disse, tentando se acalmar. Você está bem? Perguntou Regis. Estou bem. Olhe ao redor e veja se há sobreviventes. Lide com eles depois. Viserys então se virou e saiu. Regis ficou chocado com a cena diante dele, os corpos caídos no chão e os que ainda gemiam de dor. Embora não soubesse quantos haviam escapado, ele estimou que havia pelo menos 30 atacantes. Isso significava que Viserys havia parado sozinho um ataque de 30 homens. Essa percepção fez Regis suspirar de espanto. Tudo isso foi feito por Lord Viserys? Regis murmurou, incrédulo. É claro que há apenas um senhor aqui, disse um dos outros membros da equipe, compartilhando a admiração. Muitos dos membros da equipe nunca tinham visto uma cena tão sangrenta antes, e o forte cheiro de sangue fez com que alguns vomitassem incontrolavelmente. Regis, saindo do choque, gritou para os outros, há cadáveres aqui. Apressem-se e limpem isso. Os membros da equipe entraram em ação, reunindo os corpos espalhados no chão. Regis não pôde deixar de perceber que Viserys era muito mais forte do que ele jamais imaginou. Quando Viserys estava lhe ensinando técnicas de espada e métodos de treinamento, Regis ficou cético. Rastejar no chão e adotar posturas estranhas parecia inútil para ele. Mas agora, vendo o resultado da luta de Viserys, ele acreditou. Se ele pudesse algum dia ter pelo menos metade da força de Viserys, ele se consideraria muito sortudo. Enquanto isso, de volta ao seu quarto, Viserys começou a refletir sobre a batalha recente. A vitória tinha sido uma combinação de condições favoráveis e boas táticas. Os atacantes não estavam preparados, sua arma longa lhe dava uma vantagem, e o ambiente trabalhava a seu favor. No entanto, ele sabia que se as circunstâncias tivessem sido diferentes, ele poderia facilmente ter se ferido, ou pior. Nessa época, ferimentos eram particularmente perigosos, especialmente durante o longo verão, quando infecções eram comuns. Cuidado era tudo. Viserys abriu seu painel para verificar seu progresso e percebeu que sua habilidade Dragondrins havia melhorado significativamente. Sonhos de Dragão, Ordinário 296-300+. Nos últimos 3 meses, sua proficiência aumentou em 20 pontos. Parecia que a habilidade tinha acabado de se renovar para o novo dia. Ele adicionou os 5 pontos restantes a Dragondrins, e uma sensação estranha percorreu sua mente. Dragondrins, proficiente janeiro de 1000+. Por um momento, Viserys sentiu uma percepção mais clara de eventos futuros. Anteriormente, ele só havia percebido passivamente o perigo iminente através de seus sonhos. Agora, parecia que ele podia prever ativamente movimentos e ameaças através de seus sonhos. Com algum tempo restante antes do amanhecer, Viserys decidiu testar sua habilidade recém-descoberta. Ele se lembrou do sonho recente de um assassino vestido de preto cruzando o mar e focou sua mente, esperando ver onde o homem estava agora. Capítulo 18. O irmão é muito frio. Viserys se esticou na cama, relaxando gradualmente. A adrenalina da batalha recente ainda corria por suas veias, fazendo seu coração bater forte e as imagens vívidas da luta se repetindo em sua mente. O sono não veio facilmente. Ele se revirou na cama por quase meia hora antes de finalmente adormecer. Em seu sonho, Viserys se viu em um mar escuro e ondulado. O céu estava clareando, sinalizando o amanhecer, mas o mar permanecia escuro e turbulento, como se estivesse se recuperando de uma tempestade. Pedaços de madeira e carga flutuavam ao redor, e um homem magro e encharcado se agarrava a uma prancha. Isso é uma tempestade? Viserys se perguntou, sentindo uma sensação de fortuna inesperada. O assassino enviado para matá-lo havia encontrado uma tempestade no caminho, um golpe de sorte de fato. O homem parecia estar à deriva no mar há dias, deitado apaticamente na prancha quebrada, como uma folha à mercê das ondas, pronta para virar a qualquer momento. De repente, o assassino ganhou vida, seu corpo eletrificado com energia. Como um predador avistando uma presa, ele se lançou para frente e pegou uma lagosta de 1 metro de comprimento. Com facilidade praticada, ele pegou uma adaga e limpou a lagosta, preparando uma refeição fresca de sashimi em minutos. Isso é inacreditável. Viserys pensou, incrédulo. Em sua vida anterior, ele tinha visto filmes retratando pessoas à deriva no mar, lutando para encontrar comida e mal sobrevivendo. No entanto, aqui estava o assassino, prosperando em circunstâncias tão terríveis. Mas algo peculiar chamou a atenção de Viserys.
Após matar a lagosta, o assassino estremeceu, como se ele próprio tivesse sentido o mergulho da faca. Um pensamento cruzou a mente de Viserys: poderia esse homem ser um troca-peles, alguém com a habilidade de controlar animais? Assim que Viserys estava prestes a mergulhar mais fundo em sua observação, a cena ficou turva. Ele se sentiu tonto, como se não tivesse dormido por dias. A exaustão o forçou a se retirar do estado Dragondrins. Parece que meu poder mágico é insuficiente, Viserys percebeu. Saindo de Dragondrins, ele notou que seu poder mágico era menor que 1. Ele não estudava magia há 2 meses, deixando seu poder mágico abaixo de 10. Ativar Dragondrins passivamente consumia um pouco de magia, mas assim como a força física, ela se recuperaria automaticamente com o tempo. No entanto, não havia atalhos para aumentar sua magia, exceto alocando pontos. Braavos com seus muitos santuários, templos e a Casa do Preto e Branco, poderia conter respostas. Talvez ele pudesse encontrar uma maneira de aumentar sua magia lá. De repente, Viserys ouviu um som de pancada, como se alguém estivesse batendo em uma tábua de madeira. Alguém estava batendo. Ele abriu os olhos e viu que a porta estava entreaberta e uma cabeça careca foi empurrada para dentro. Era Regis. O que foi? Tem alguma coisa errada? Viserys perguntou sem se incomodar em sair da cama. Você estava dormindo? Regis perguntou, um tanto surpreso. Eu estava apenas adormecendo, respondeu Viserys. Ao ver que Viserys estava realmente dormindo, Regis ficou surpreso. Ele pensou consigo mesmo: Viserys é incrível. Ele acabou de matar uma dúzia de pessoas e agora está dormindo. Oh, pensei que você estivesse ferido, então vim para ver como você estava. Volte a dormir, Regis disse. Viserys sabia que Regis não queria fazer mal, então ele permaneceu relaxado. Ele acenou com a mão desdenhosamente e se virou para voltar a dormir. Regis fechou a porta gentilmente e saiu, a admiração em seus olhos se aprofundando. Viserys achou o método de rastrear sonhos muito exaustivo. Ele queria continuar o sonho, mas com sua magia esgotada ele não conseguiu. Ele adormeceu quase imediatamente. Ele dormiu até o meio-dia do dia seguinte sem ser perturbado. Ninguém ousou interromper seu sono tranquilo. Regis assumiu a responsabilidade de cuidar dele. Naquela noite, o mestre da oficina, Morel, não estava presente devido a outros assuntos. No entanto, ele soube dos eventos pouco antes do amanhecer e voltou correndo. Ele ficou aliviado ao ver a oficina intacta. Milord Regis, o que aconteceu? Alguém se machucou? Morel perguntou, preocupado. Regis olhou para Morel, impressionado que sua primeira preocupação era com as pessoas, e não com a oficina. Os atacantes foram rechaçados por nós, ou melhor, por Lord Viserys. Lord Viserys, repetiu Morel, confuso, olhando para seu filho igualmente perplexo. Ele pensou: você não disse que dezenas de pessoas vieram ontem à noite? Viserys poderia ter parado todos eles sozinho? Aquele garoto meio crescido? Quer os outros acreditassem ou não, Morel e seu filho estavam céticos. Ou eles ouviram errado e não havia dezenas de atacantes, ou algo extraordinário tinha acontecido. Afinal, Regis não deveria estar no comando à noite? Por que Viserys repeliu os atacantes? Ignorando as dúvidas do pai e do filho, Regis os levou até a sala onde os agressores estavam presos. Lá dentro, havia 7 ou 8 corpos e 4 ou 5 feridos caídos no chão. Estes são, todos. A visão de uma cena tão trágica fez Morel empalidecer. Regis se perguntou por que o pai e o filho, normalmente compostos, agora estavam gaguejando. Esses são os atacantes. Todos eles foram mortos por Lord Viserys, Regis disse com uma pitada de orgulho, como se ele mesmo os tivesse matado. Vou deixar o resto com você. Lord Viserys ainda está descansando, então não o perturbe. Regis então se virou para sair. Neste momento, o rabino de repente se lembrou de algo e perguntou apressadamente: Lord Viserys está ferido? Não, ele está bem, respondeu Regis. O pai e o filho ficaram atordoados. Eles não conseguiam imaginar que tipo de pessoa tinham contratado. Ele tinha matado uma dúzia de pessoas em uma noite e saiu ileso. Ele era um monstro. Rabino de repente se lembrou do que um amigo dele, um dançarino aquático, havia lhe dito. Um mestre espadachim é muito sensível às reações dos outros. Eles até notam a menor expressão facial. Rabino percebeu que sua atitude em relação a Viserys havia sido desrespeitosa. De repente, ele sentiu uma pontada de medo. Deveríamos preparar alguns presentes para ele? Ele sugeriu ao pai. Morel assentiu, indicando que cuidaria disso. Elbo soube da notícia um pouco mais tarde. Quando descobriu que Viserys havia matado mais de uma dúzia de pessoas sozinho, sua reação foi ainda mais exagerada do que a de Morel e seu filho. Ele imediatamente preparou um banquete para homenagear Viserys e reuniu alguns presentes. Ele sabia que a notícia se espalharia rapidamente. Quando isso acontecesse, seu próprio negócio se beneficiaria, e sua influência poderia até se expandir ainda mais. Ele não podia deixar um bem tão valioso escapar. Quanto aos que foram mortos, eles naturalmente não eram um problema. Era um crime sério invadir a oficina de alguém à noite. E ele não deixaria Viserys levar a culpa por todas essas mortes. Ele poderia simplesmente jogar a culpa em outra pessoa. Ele já tinha feito isso muitas vezes antes. Dany só soube do incidente depois de ouvir o relato de Morel. Enquanto outros ficaram chocados e admiraram Viserys por matar dezenas de pessoas, Dany ficou aterrorizada. Mais tarde, quando não havia ninguém por perto, ela verificou preocupada o corpo de Viserys, aliviada apenas quando teve certeza de que ele não estava ferido. Capítulo 19. Trama após trama.
O fardo de usar Dragondrins para realizar a adivinhação ativa não era pequeno, e Viserys levou até a tarde para recuperar sua energia. Ao abrir a porta, ele encontrou Rabi esperando do lado de fora. O entusiasmo em seu comportamento era um contraste gritante com o primeiro encontro deles. Lorde Viserys. Bom Rabino, o que o traz aqui? Entre. Viserys o conduziu para dentro da casa, já adivinhando o motivo da visita, mas perguntando mesmo assim. Vim agradecer-lhe. Agradeça-me. Viserys lembrou-se da atitude morna inicial do Rabino, mas escolheu entrar no jogo. Você é muito gentil. Era meu dever. Não, não, não. Suas habilidades em artes marciais são extraordinárias, mas você continua tão humilde. Você é meu modelo. O Titã de Braavos pode ser um guardião, mas ontem à noite, você foi o Titã da nossa oficina. Viserys achou a bajulação do Rabino divertida, mas manteve uma cara séria. Rabino continuou, explicando que ele e seu pai tinham preparado um banquete simples e esperavam que Viserys se juntasse a eles à noite. Aqui está um pequeno símbolo de nossa apreciação. Por favor, venha. O Rabino entregou a ele uma caixa com um fecho incrustado de safira, sugerindo conteúdo valioso dentro dela. Sem problemas, mas e os guardas na oficina? Viserys perguntou. O Rabino respondeu rapidamente. Você pode não estar ciente durante seu descanso, mas o prefeito está levando esse incidente muito a sério. Ele enviou uma equipe de guardas aqui, garantindo que ninguém ousará atacar a oficina pelos próximos dias. Viserys assentiu, tranquilizado pelo envolvimento das autoridades. Ele duvidava que o Rabino e seu pai sofreriam financeiramente devido à presença dos guardas. Nesse caso, deixe-me me refrescar um pouco. Já foi preparado para você, disse o Rabino. Para a surpresa de Viserys, vários servos carregando água quente entraram na sala. 2 homens corpulentos carregavam grandes barris, seguidos por 2 criadas com feições atraentes. Viserys se recompôs e tomou um banho com a ajuda das empregadas. Graças aos aprimoramentos do sistema, seu corpo era bem proporcionado com linhas musculares suaves, quase 60, mas parecendo muito mais jovem. As empregadas pareciam gostar de sua tarefa, seus olhares apreciativos enquanto limpavam cuidadosamente cada centímetro de sua pele com toalhas. Talvez devido à frequente indulgência do Viserys original em tais serviços, ele não sentia desconforto em estar nu, mesmo sob os cuidados atenciosos das criadas. Ele trocou de roupa com a ajuda das empregadas e lá fora, uma carruagem e cavalos estavam esperando há algum tempo. O céu escurecera, e os raios de sol estavam desaparecendo nas montanhas distantes. Ele se perguntou se Banergar já havia terminado seu trabalho. Acompanhado pelo Rabino, Viserys caminhou pelas ruas planas do distrito rico e chegou a um grande pátio. De longe, ele já podia sentir a excitação emanando de dentro. Uma luz branca brilhante saía da mansão, dando a impressão inicial de um incêndio. Mas quando eles entraram, a verdadeira fonte da luz se tornou clara, e era de tirar o fôlego. Centenas de velas iluminavam o pátio, tornando-o tão brilhante quanto o dia. Por um momento, Viserys ficou tão cativado pela visão que sentiu como se tivesse retornado ao seu mundo anterior. 3 mesas longas estavam dispostas, carregadas com uma abundância de comida. Não muito longe, um grupo de músicos tocava músicas animadas, e uma dúzia de servos se movimentava, atendendo os convidados. O Rabino e seu pai convidaram todos os membros da equipe, que estavam fazendo barulho e enchendo a cara de comida. Regis se destacou, maior que os outros, vestindo uma jaqueta lilás. Ele dançou ao redor, contando animadamente a batalha, fazendo parecer que ele havia repelido os atacantes sozinho. Elbo, que estava observando a porta, foi o primeiro a notar a chegada de Viserys. Ele se levantou e bateu no copo com um garfo, produzindo um som claro que silenciou o banquete barulhento. Ei, olha, é o nosso herói, Lorde Viserys. Vamos brindar a ele. A multidão se aquietou, e aqueles que estavam flertando com as empregadas rapidamente pararam. Todos se viraram para Viserys, erguendo suas taças em sua homenagem. Elbo entregou a Viserys uma taça de vinho. Quando ele estava prestes a tomar um gole, vários homens surgiram atrás dele e o levantaram no ar. Viserys! 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 O nome ecoou por todo o pátio enquanto o carregavam, celebrando sua bravura. Eles finalmente o colocaram no chão após a terceira volta, ao som de vivas calorosas. A bravura de Lorde Viserys. Morel propôs outro brinde. Bravura! Ecoaram os membros da equipe, erguendo seus copos mais uma vez. Viserys sabia que tinha que dizer algo significativo em tal ocasião. Embora não fosse particularmente habilidoso em falar em público, ele tentou se lembrar do comportamento de seu antigo instrutor. Ele levantou seu copo e começou. Todos, seu trabalho duro nos últimos dias foi louvável. É por causa da nossa união e determinação que a oficina permaneceu segura e sólida. Juntos, somos como um fogo ardente, fortes e imparáveis. Separados, somos como estrelas, brilhando intensamente por direito próprio. Vamos continuar a crescer, nos tornar mais fortes e criar novas glórias. O discurso foi um pouco estranho até para o próprio Viserys, mas Morel e Elbo ficaram impressionados. Sua origem nobre deu às suas palavras uma certa autoridade, e a atmosfera ficou ainda mais animada. Conforme as festividades continuavam, Viserys e os outros líderes se reuniram em um ambiente mais privado para discutir mais sobre o assunto. Você sabe quem é Endersan? Eu ouvi esse nome daquelas pessoas, Viserys perguntou, agora cercado apenas por Elbo e o Morel. Endersan? O Rabino pareceu confuso, mas Morel e Elbo trocaram olhares, um entendimento silencioso passando entre eles. Endersan? Poderia ser ele?
Morel franziu a testa, as linhas em sua testa se aprofundando. Há algum problema com ele? Elbo perguntou, colocando sua taça de vinho na mesa. Não, Morel balançou a cabeça. Ele está no ramo de terras. Não interagimos muito. Viserys os observou cuidadosamente, sentindo-se um pouco como um estranho. A batalha da noite anterior tinha sido intensa, e as pesadas perdas significavam que seria difícil para os inimigos de Morel organizar outro ataque semelhante. Com a maior parte de sua missão cumprida, Viserys sentiu que o destino da oficina não era mais sua preocupação, desde que recebesse seu pagamento. No dia seguinte, Elbo abordou Viserys com uma expressão de desculpas, fazendo perceber que a situação em que estava envolvido era mais complicada do que parecia inicialmente. Capítulo 20, Elírio. No pátio, Dany praticava esgrima sob a orientação de um habilidoso espadachim dançarino aquático. Enquanto isso, Viserys conversava com Elbo sobre a situação atual da oficina. Lady Falia e outra dama chamada Gortave são candidatas populares para o concurso de beleza na celebração dos 10 dias. Elbo começou, compartilhando as últimas fofocas. Fernand parece ser apoiador de Gortave. Gortave disse uma vez que construiria um novo teatro em Greenwater Town. E o lugar mais adequado em Greenwater Town, Elbo continuou, juntando informações que havia reunido nos últimos dias. A oficina de Morel está em uma situação ruim. Muitos trabalhadores qualificados foram embora, e parece que perderam muito dinheiro quando compraram óleo de baleia, concluiu. Elbo então se virou para Viserys, sua expressão cheia de arrependimento. Viserys, é tudo culpa minha. Nós expandimos rápido demais. Ele continuou se desculpando, assegurando a Viserys que encontraria uma maneira de pagar sua parte da compensação. Viserys, no entanto, sentou-se em sua cadeira, imerso em pensamentos. Ouvi dizer que haverá um torneio na celebração dos 10 dias. Quero me inscrever, Viserys anunciou de repente. O coração de Elbo afundou. Viserys foi atingido na cabeça? O prêmio do torneio era generoso, mas a competição era feroz, atraindo mestres da espada que vinham aprimorando suas habilidades por décadas. Os torneios eram perigosos, com mortes ocorrendo quase todas as vezes. Elbo tentou dissuadi-lo. Você não está em Braavos há tempo suficiente para saber, mas cada torneio traz uma nova safra de mestres da espada, e quase toda vez alguém morre na arena. Elbo alertou. Meu objetivo não é ganhar o campeonato. Tenho outros planos, Viserys o tranquilizou. Na verdade, Viserys não estava enganando Elbo. Depois de passar mais de 3 meses neste mundo, ele sentiu algumas mudanças sutis. De acordo com o enredo original, ele e Dany teriam fugido para outra cidade para evitar dívidas. Mas por causa de sua transmigração, Viserys não apenas ficou em Braavos, mas também estava prosperando. Ele sentiu que o assassino recém-enviado por Robert era bem capaz. De acordo com as imagens em seu sonho, o assassino estava à deriva no mar por pelo menos 10 dias, mostrando sua resistência. Robert estava no trono há mais de 10 anos, passando todo o tempo festejando e bebendo, e acumulando uma dívida enorme. Agora ele estava no poder há menos de 8 anos, e a situação financeira ainda não havia se deteriorado a ponto de ficar fora de controle. E se ele descobrisse que Viserys estava crescendo rápido demais e decidisse morder a bala e pagar aos homens sem rosto centenas de milhares de dragões de ouro para assassiná-lo? A sede dos homens sem rosto, a Casa do Preto e Branco, ficava em Braavos. Viserys esperava aumentar seu valor o máximo possível por meio do torneio, tornando o preço que Robert teria que pagar por seu assassinato proibitivamente alto. Os resquícios da antiga dinastia podiam estar longe, mas as moedas de ouro na frente de Robert não estavam. Viserys acreditava que essa possibilidade era muito alta. Afinal, quando a mãe dos dragões estava grávida na história original, Robert não se preocupou em encontrar os homens sem rosto. Agora era ainda menos provável. Viserys estava confiante de que em 3 meses sua constituição melhoraria significativamente, permitindo que ele exibisse plenamente suas habilidades com a espada. Ao mesmo tempo, o espadachim Warrior Dancer que ensinava Dany também estava ganhando conhecimento e habilidade com suas sessões. Ele provavelmente alcançaria uma boa classificação na próxima competição. Viserys tinha ouvido que o campeão da competição de esgrima seria premiado com uma espada de aço valeriano, enquanto o campeão da competição de poesia receberia um ovo de dragão. Esses eram prêmios generosos de Braavos e, embora fosse apenas um boato, esperava-se que o valor do prêmio final fosse substancial. Se ele pudesse ganhar muito dinheiro na competição, Viserys planejava levar Dany e deixar Braavos. Ele se esconderia e esperaria o momento certo, eventualmente mudando sua aparência e se juntando a um grupo mercenário. Com o dinheiro ganho, ele poderia comprar mais ovos de dragão. 3 não eram o suficiente. Ele precisava de pelo menos 5. Em alguns anos, Dany chocaria os dragões, e eles refazeriam o caminho da mãe dos dragões para a glória. Claro, a parte sobre se casar com o Orcelord seria omitida. Viserys estava confiante de que poderia comandar um grupo mercenário de 1000 homens em poucos anos, tudo sem vender sua irmã. Após chocar os dragões, ele iria diretamente para Astapor na Baía dos Escravos para recrutar aqueles que buscavam vingança. Esses planos, no entanto, ele guardou para si. Para Elbo, ele apenas mencionou sua intenção de participar do torneio. Elbo, não tendo motivos para recusar, prometeu cuidar do registro. Quando os dois estavam prestes a se separar, o servo de Viserys entrou e relatou: Meu senhor, há um homem lá fora que afirma ser Ilírio e diz que quer vê-lo. Ilírio,
As sobrancelhas de Viserys se ergueram, e todo o seu corpo ficou tenso em alta vigilância. Este Ilírio era, de muitas maneiras, a pessoa mais importante que ele havia encontrado desde sua chegada. Viserys imaginou que Ilírio era muito mais do que apenas um mercador. Ele tinha uma grande reputação e influência considerável. Viserys pensou que se Ilírio pudesse entrar em contato com os Orcelordzes, ele provavelmente poderia se conectar com muitos líderes Celsvord também. Embora Viserys não planejasse mais usar Ilírio para vender sua irmã, manter contato com ele era crucial se ele quisesse seguir a rota Celsvord no futuro. Elbo, perceptivo como sempre, notou a reação de Viserys e percebeu que ele não era necessário. Ele tomou a iniciativa de sair, saindo por uma pequena porta. Viserys agora sentia uma mistura de nervosismo e antecipação. Ilírio era o segundo personagem original que ele conhecia. Se ele se considerava o primeiro, então Ilírio era o terceiro. Esse homem tinha muita influência e poder. Ele se virou para a empregada e disse: Gil, diga a Dany que a aula de hoje acabou. Leve-a para se trocar e espere na sala de estar. Sim, meu senhor, respondeu Gil. Viserys respirou fundo, vestiu um casaco prateado fornecido pelo servo e foi direto para a porta da frente. Do lado de fora do portão, um homem corpulento estava sentado em uma carruagem luxuosa. Sua barba e cabelo dourados combinados com um manto vermelho exalavam uma aura de riqueza. Anéis adornavam cada dedo, cada um colorido e ornamentado. Apesar de sua aparência opulenta, o jovem Ilírio já foi um assassino. Por meio de sua astúcia e engenhosidade, ele se tornou um rico comerciante em pentos. Ossos de dragão, ovos de dragão, joias, tudo isso fazia parte de seu extenso negócio. Sua luxuosa carruagem estacionada do lado de fora era um símbolo de sua riqueza, atraindo a atenção de todos na rua. Ilírio começou a reunir informações sobre Viserys assim que chegou à cidade. O garoto teria matado mais de 10 pessoas em uma noite. Isso era extraordinário. Ilírio inicialmente pensou que Viserys seria um homem quebrado após o Festa da Coroa, mas em vez disso, ele parecia ter desenvolvido um novo talento. Logo, Ilírio viu Viserys se aproximando. Quaisquer dúvidas que ele pudesse ter desapareceram quando viu o belo rapaz. Viserys exalava uma aura de confiança e força, e Ilírio podia sentir sua presença mesmo à distância. O cheiro de sangue era inconfundível. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreva. Quanto mais apoio, mais vídeos.